Olá pessoal, bom dia. Vamos dar uma olhada no que as previsões nos mostram nos próximos dias. Comparando ao que vimos ontem, a gente vê claramente que a gente estava tendo a atuação daquele ciclone aqui, que passou, né, já, aqui de acordo com as previsões, e aqui até o dia 25, mais ou menos, a gente deve ver surgir um outro ciclone um pouco aqui próximo à costa do Uruguai e da Argentina. Contudo, como essa alta pressão aqui que está dominando essa região, ela está um pouco mais forte, ela acaba também impedindo que esse ciclone avance em direção aqui com a componente nordeste e tentando chegar, por exemplo, à região equatorial, e ele acaba avançando aqui mais de forma zonal. Mesmo assim, ele ainda deve ajudar a organizar um pouco aqui de baixas pressões e chuvas sobre a região centro-sul do país. E a gente vê claramente que ele está aqui bem definido no campo da altura geopotencial. Então quer dizer que ele é profundo e ele deve estar na maior parte da atmosfera. E ele deve seguir essa trajetória zonal e avançar em direção ao leste, ok? Chegando ali próximo da África do Sul daqui a alguns dias, por exemplo. Depois a gente vê que ele acaba avançando, né? E depois surge um outro ciclone. Esse ciclone ele é bem mais forte. Mesmo assim, a alta pressão ainda continua dominando parte do país até o dia 2. E isso é que eu alertei ontem e que eu alerto novamente, né? A gente vê aqui claramente ele bem formado e bem atuante. E atrás dele a gente vê aqui como se fosse uma alta pressão dominando essa região. Então esses ciclones que estão se formando aqui nessa região, normalmente ele tem um componente mais nordeste e tentam avançar em direção à região equatorial. Como a gente tem essa alta pressão dominante, eles acabam tendo uma componente mais leste, indo em direção mais à África, do que avançando em direção com a componente nordeste, chegando ali mais ou menos nessa região aqui e ajudando a formar aqueles canais de umidade. Uma coisa que eu gostaria de avisar é que essas chuvas que estão ocorrendo, realmente elas estão ajudando aí a recuperar um pouco os sistemas, principalmente o sul e aí o sudeste. Porém, pode ocorrer chuvas momentâneas. É o que aconteceu na virada dos meses de setembro para outubro, por exemplo, e agora de outubro para novembro. Nós tivemos aquela chuva que chamou a atenção. Realmente, ela deu um impacto grande naquele momento, porém, quando a alta pressão voltou a dominar, nas revisões seguintes a gente observou que a gente não teve tanta chuva e começou a ter um decréscimo aí de ENA ou a manutenção no estado que ela estava. Então, ficar atento a isso, porque essas chuvas podem ser de momento. Então, você tem uma chuva muito concentrada aí durante 4 ou 5 dias, você acaba atingindo quase praticamente a média do mês aí, dependendo da região, para esse momento. Contudo, ela não mantém uma constância nas semanas seguintes pelo domínio dessa alta pressão. Então, aos poucos, você vê o armazenamento no solo e o escoamento superficial aí que formam as vazões, basicamente, diminuindo gradativamente, e acontece o que aconteceu no sul. Você começou com as enas um pouco mais altas e agora as enas estão muito baixas, e mesmo chovendo bem, a gente vê que tem uma formação de reservatório, mas por enquanto nada tão significativo a ponto de mudar muito o que nós esperamos de ENA e de preços para o mês de novembro, por exemplo. Agora, analisando os outros campos, né, por exemplo, o campo de precipitação, a gente vê que o modelo ele coloca até o dia 27 mais ou menos uma chuva mais concentrada aqui nessa região central do país, pegando desde Minas Gerais, Goiás, ligando um pouco com o sul da Amazônia. Mas até o momento a gente não vê nada tão de formação clássica de canal de umidade de zonas de convergência. Está tendo essas chuvas sim, localizadas e pontuais. Então você tem uma chuva bem distribuída, mas em pontos e atingindo locais onde você está com solo muito seco. Então neste momento a gente não vê um impacto tanto de retorno das vazões aí na região sudeste. Uma outra coisa que os modelos não estão mostrando, eu acredito que o único que começou a mostrar hoje foi o modelo IMET do Cosmos, é que está acontecendo uma chuva aqui nessa região, que é uma região que tem ligação direta com Itaipu. Então, aos poucos, a gente pode ver uma recuperação aqui das vazões de Itaipu,
Contudo, como está muito seco, a maior parte dessa água vai ser utilizada em outros processos, como armazenamento de água no solo, mas a gente deve começar a ter um impacto aqui também, já na primeira semana operativa de novembro, mas eu acredito, né? Posso ser que eu esteja errado, estou falando aqui balela, mas eu acredito que não vai ser tão forte, né? Ou pode ser um impacto assim localizado. Você tem no tempo, né, um impacto na primeira semana, depois volta a ficar seco e você tem aí as diminuições das vazões em Itaipu e você não consegue aí mais segurar o preço tanto. Até porque como Itaipu é considerada fio d'água, então eles não podem encher muito o reservatório. Então o que chega de água, existe uma tendência aqui de turbinar essa água, gerar aí uma carga, né, ter uma geração boa para favorecer aí abater um pouco da carga, mas nada tão significativo, eu acredito, e pode ser também de forma pontual. Então, cada um aí tem que avaliar o que acha e colocar isso nas suas projeções e nos seus riscos, ok? E a gente vê que a partir do dia 26 começa a formar aquela onda de calor mais intensa aqui na região sul e sudeste do país e pode ocorrer uma compensação. Por um lado, tem o aumento das vazões na região sudeste e, consequentemente, um pouco do aumento da ENA. Por outro lado, eu acabo aumentando a carga também por causa da entrada dessa onda de calor e eu acabo aí meio que balizando, meio que mantendo praticamente um 0 a 0, por exemplo. Aumenta a ENA, mas em compensação aumenta a carga. E essa onda de calor ela deve se manter aí pelo menos até o dia 2, mais ou menos, de novembro, e a gente vê que ela se estende praticamente por todo o país. E quando a gente vê a projeção aí depois do dia 27, 28, a gente vê que voltam as chuvas aqui na região sul, mas também ao que aparenta nada tão significativo, ok? E aqui a projeção de armazenamento. Nós observamos aqui a diferença, né? Que no caminhar aí até o dia 24, a gente começa a ter uma leve melhora aqui do armazenamento do solo na maior parte do país, mas continua afirmando que isso pode ser devido a essas chuvas que ocorreram e que devem ocorrer aí pelo menos até quarta, quinta-feira dessa semana. Mas eu acredito que não vai ser nada tão significativo a ponto de mexer muito nas vazões ou fazer com que, por exemplo, a ENA do Sudeste chegue a 100%. Eu acredito que nesse momento não vai ser uma coisa tão drástica para novembro, mas no futuro a gente pode ter aí, dependendo do comportamento, mas se aquela alta pressão que eu venho falando para vocês, ela voltar a se alongar novamente, como o modelo mostra, e atingir a costa da região sul e sudeste, por exemplo, indo até o nordeste, claramente nós teremos a volta de um tempo mais seco aí, até que a gente tenha uma outra sequência de formações de ciclone ali na costa da Argentina, do Uruguai ou do Rio Grande do Sul, ali na costa da região sul, que rompa essa barreira dessa alta pressão e facilite um pouco o desenvolvimento de chuvas na região central do país. Mas por enquanto, no horizonte aí de 15 dias, a gente vê que ela deve voltar a dominar a maior parte da costa leste do país. Então, notas, né? Primeiro, a passagem do ciclone que a gente viu e também tem um outro ciclone se formando daqui a alguns dias. Deve trazer chuvas aí na região central do país, mas nesse momento não é chuvas tão significativas a ponto de dizer que vai ter uma recuperação grande aí das vazões e das enas das bacias. Ficar de olho porque o que eu posso estar falando é balela, mas hoje é o que o modelo me mostra. Entre os dias 28 e 2 de novembro, a gente tem aí a possibilidade de atuação de uma forte onda de calor, principalmente no sul e sudeste, que pode sim interferir na projeção de cargas, aí o ANS eleva um pouco essa carga. E a projeção de armazenamento de água no solo mostra aí uma leve melhora da quantidade de água na maior parte do país para os próximos dias, mas por enquanto ainda está sendo uma melhora muito tímida e pode ser que não dê um impacto tão grande na estimativa das vazões e, consequentemente, das enas. Obrigado, pessoal, aí, pela participação de hoje e até a próxima previsão.